Mas quando a gente fala da escoliose idiopática, que eu acho que é o grande interesse dessa live, e você já falou que não tem causa, né? Não existe uma causa aparente para a escoliose idiopática. Mas aí as mães geralmente, quando nos procuram, falam: ah, será que foi porque... Ah, foi porque meu filho estava sentado torto na escola. Ah, porque meu Mochila filho pesada. carregou uma mochila, carrega a mochila muito pesada. Eu tenho certeza que foi isso. Ah, é porque o meu filho fica muito tempo no celular, né? Então, isso também que eu queria que você explorasse um pouquinho, porque a gente sabe que não vem disso, É. né? A escoliose, ela não vem de uma postura assimétrica ali que a criança tá, ou a escoliose não vem de um esporte que ele usou mais um braço do que o outro. É. Então a gente sabe que vai além, né? Assim, o que eu percebo, né, ao longo de todos esses anos é que sempre que a notícia é dada para a família, e é difícil a notícia cair bem, né? Em geral, o momento do diagnóstico é muito duro. A primeira coisa, a primeira reação dos pais é tentar achar um culpado. Às vezes o Uhum. pai olha para a mãe olha para o pai, É. tá vendo? Eu falei para não jogar videogame, eu falei para você ver a mochila, né? São exemplos bem clássicos disso, ficar deitado no sofá. Na verdade, isso não tem nada a ver com a escoliose idiopática. Nada a ver. Podem ficar tranquilos, pais, porque vocês não comeram bola, vocês não trataram mal seus filhos, né? Não é culpa de ninguém, isso é uma questão genética, né? E ela ia aparecer com ou sem videogame, com ou sem mochila, com boa ou má postura em casa, no sofá. Né? A escoliose idiopática, ela aparece porque aparece. Porque existe uma alteração genética que vai desprogramar o crescimento reto da coluna. Então, esse é o primeiro mito. Isso é um mito, né? É um mito. Tchau, Uhum. mito. Mas Não os pode pais ficar. realmente vêm, como você falou, se culpando porque deixou, né, numa postura ruim, porque deixou muito tempo no celular, porque está carregando bolsa pesada, e a gente sabe que realmente não é essa a causa da escoliose, né? Para os pais, pelo menos, ficarem tranquilos em relação a essa causa, que É. essa não é a... E outra coisa também, os pais, da culpa dos pais, né? Bom, sou pai de três, então a gente sabe que a gente está sempre se culpando de alguma coisa. A mãe mais que o pai, é verdade. Sim. Mas o pai também um pouco. É que outra coisa que acontece com frequência é que às vezes a gente descobre mais avançado. E não é raro isso acontecer. Uhum. E aí eu tenho uma explicação para isso, né? Porque, veja, a escoliose acomete mais adolescente, tá? Adolescentes a gente sabe que morrem de vergonha do corpo, tá? Porque estão crescendo, estão desengonçados, o braço está comprido, não sabe se vestir, a voz está engrossando. Então, tipicamente, o adolescente ele não se mostra tanto. Ele usa roupa comprida, ele não quer se expor, ele tem vergonha do corpo. E justamente nessa fase do estirão, que a escoliose, de maneira silenciosa, acaba por entortar a coluna. Uhum. E quando os pais percebem, ou às vezes é um professor de educação física, ou uma tia, alguém que bate o olho e fala: o que está acontecendo com as costas desse menino, dessa menina? E aí se procura o médico. E muitas vezes, para que uma pessoa leiga consiga perceber que a coluna está torta, ela já está bastante torta. Não é que ela está tortinha, está bastante torta. E às vezes até já passou fase da fisioterapia, já passou fase do colete. E a primeira consulta a gente tem que dar a má notícia que é um caso cirúrgico. Mas não vai nem tentar, infelizmente, em alguns casos não dá para tentar, porque já se perdeu. E a gente não consegue voltar, né? Você sabe muito bem disso, eu queria perguntar para você. Tem bastante experiência com tratamento conservador, né? Com a fisioterapia específica e tal, quero que você fale um pouco sobre isso também. É uma pergunta que todo mundo faz, né? Via de regra, o tratamento conservador coloca a coluna no lugar ou ele impede a progressão da curva? Qual é a sua opinião sobre isso, Débora? O objetivo é impedir a progressão, né? O tratamento conservador, o nosso objetivo é evitar que essa curva progrida. Esse é o principal objetivo. Então, às vezes, os pais, eles vêm também com esse objetivo da gente melhorar ângulo de Cobb, da gente deixar essa coluna reta.
E eu deixo isso bem claro no dia da avaliação, que o nosso objetivo, e isso é evidência, né? Isso está escrito no guideline. A gente não fala por falar. A gente fala algo que está escrito nos guidelines, é baseado em evidência. Então, o nosso principal objetivo é evitar a progressão. Pode ser que melhore o ângulo? Pode ser que melhore. Um bom colete, um bom exercício, com um profissional adequado, com a dedicação do paciente, pode ser que melhore sim, mas não é o nosso objetivo. Pode acontecer, mas não é o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é evitar a progressão, é melhorar a qualidade de vida desse paciente, melhorar a estética corporal, né? Mas não melhorar ângulo de copa. Então, isso... Então, vou ter o pessoal ter cuidado com o discurso de que o nosso método, o nosso tratamento comprovadamente reduz ângulo e tudo mais, que a gente sabe que tem por aí, e que não é bem isso. E até vou fazer uma explicação breve, que a Débora falou 2 ou 3 vezes sobre evidência. Né? O que é evidência? Em pesquisas médicas, tá? Existem qualidades diferentes de pesquisas que, no final das contas, trazem resultados que são mais ou menos perto da verdade. Por quê? Porque quando a gente faz uma pesquisa clínica, por exemplo, existem alguns fatores de confusão ao longo do caminho que podem fazer com que o resultado encontrado tenha sido influenciado por alguma coisa. Isso acontece, né? Isso acontece. Então, tem pesquisas menos fortes ou com menor evidência científica, aí que vem o termo explicando o que a Débora está falando, e tem pesquisas que são muito bem conduzidas e que todas essas variáveis de confusão foram pensadas antes e foram, de certa forma, anuladas. Existem métodos para isso, para que a resposta final seja mais próxima da verdade e não tenha sido influenciada por A, B ou C fatores externos. Então, esse estudo aqui é o que tem maior evidência científica. Então, quando a gente falar aqui várias vezes ao longo da noite, isso tem evidência, isso não tem evidência, ou seja, isso tem bons estudos que comprovam que funciona ou que não funciona.